Olá, professora, estudante de pedagogia. Hoje eu venho trazer uma novidade. Você pode triplicar o seu salário se tornando uma professora bilíngue. E hoje eu vou te mostrar como isso é possível. Como é possível você entrar nesse mercado que cresce cada vez mais. Não se abala por crises, tá, gente? É um mercado em crescimento. E absolutamente qualquer professora, qualquer estudante de pedagogia pode se tornar uma professora bilíngue e crescer e ter uma oportunidade de carreira incrível, tá? Você que nunca estudou inglês, você que nunca pensou em estudar inglês na sua vida, isso não é um problema, é mais fácil do que parece. E você já é professora, você já está nesse caminho, você já está estudando pedagogia, então o inglês vem ser uma ferramenta a mais dentro da sua prática escolar, da sua prática diária. E mesmo que talvez o inglês seja um tabu aí na sua família, na sua vida, eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a falar inglês e pode se tornar um profissional bilíngue, um professor bilíngue. Eu tenho uma ótima notícia se você já é professora, já atua no mercado. Trabalhando em escolas bilíngues, eu vou citar agora uma série de vantagens aqui que você vai poder comparar com a sua prática atual, com o seu trabalho atual e o que é a realidade de uma escola bilíngue. Vamos lá? Você vai usufruir de todas as vantagens que existem dentro de uma escola bilíngue. São instituições grandes, geralmente são instituições estabilizadas, que atendem um público que está muito preocupado com a questão do inglês, da globalização, do bilinguismo. Então ali nós temos turmas reduzidas, que é bom, né, teacher? Eu sou professora, eu sei como é trabalhar em turmas reduzidas, a qualidade do nosso trabalho se eleva bastante. Ambientes confortáveis relacionados à estrutura, mobília, tudo isso é diferenciado. Climatização do ambiente, né? Gente, moro num lugar aqui no Brasil muito quente, né? As temperaturas estão sempre acima de 30 graus, então climatização pra gente é muito importante. Material de apoio, professora. As escolas bilíngues contam com um material de apoio incrível. Geralmente tem ali toda uma parte pedagógica, uma coordenação pedagógica que vem te auxiliar nesse momento de construção, de planejamento de aulas. Equipe altamente qualificada, não preciso nem falar, né, gente? Escolas desse porte buscam os melhores profissionais do mercado, então a equipe é sim altamente qualificada e está em constante formação, que é algo muito importante também para nós professores. Tecnologia, gente, de ponta, tá? É assim, as escolas bilíngues trabalham com inovação e a tecnologia não poderia ficar de fora, né? Muita tecnologia, uma oferta grande ali para você de tecnologia, de iPads, tablets, data show, várias coisas ali, softwares envolvidos na sua entrega de aula, no seu planejamento, na sua entrega e treinamentos e capacitações que eu acho que vocês podem imaginar, né, como é complexo ali um ambiente escolar com dois idiomas sendo usados o tempo todo, de forma estratégica, dinâmica, organizada, planejada. Então, treinamento, formação é de extrema importância dentro das escolas bilíngues. E você que está estudando pedagogia, você que sonha em ser professora, que tem talento, que tem desejo, que está aqui buscando o seu diploma, né, a sua certificação, você pode aproveitar já essa fase universitária para investir na sua formação bilíngue. Porque não existe um impedimento para isso, né? Você pode estudar, fazer a faculdade e estudar inglês ao mesmo tempo. E eu acho que isso é uma sacada muito legal, porque você já cria ali a sua carreira de professora bilíngue desde o início, né? Do dia zero. Isso é bom demais, gente, porque existem muitas vantagens dentro da carreira bilíngue. Então, começar bilíngue é um baita diferencial aí para você, né? As escolas pagam muito mais, tem muito mais oportunidades no mercado agora,
porque a gente tem uma demanda por professores bilíngues, mas não existe ainda essa oferta. Então você sai na frente, né? Estudante de pedagogia, se liga! Então, antes de seguir aqui nesse vídeo, gente, eu vou contar aqui para você quem eu sou um pouquinho, né? Eu sou a professora Marcela Canedo. Hoje eu vim aqui nesse webinário para contar para você como que é essa história de se tornar professora bilíngue e ganhar até 3 vezes mais. É incrível, eu sei, tá? Eu vou contar um pouquinho também da minha história, dos meus alunos, das minhas alunas que hoje já são professoras bilíngues, já têm um padrão de vida muito diferente da maioria dos professores brasileiros. Tá certo? E eu quero que você, professora, estudante de pedagogia que está me assistindo agora, escreve aqui nos comentários para mim, fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Você já é professora ou você está estudando? Se você já é professora, me fala um pouquinho qual ano que você está agora, nesse ano, qual é a turma, né, o agrupamento, a idade dos seus alunos, os maiores desafios na escola onde você trabalha. Me fala um pouquinho sobre você. E aí, a gente pode se conhecer um pouquinho melhor, né, gente? É o seguinte, você tá pensando aí assim, Marcela, triplicar o salário, isso é conversa de vendedor, né? Isso é bom demais para ser verdade. Sim, eu te entendo, é verdade. Muita gente fala muitas coisas, muitas promessas, né, gente? Mas eu vou te contar um pouco mais sobre isso, sobre o mercado de escolas bilíngues no Brasil, a oferta de vagas, a demanda que existe, reprimida, né? As famílias procurando por escolas bilíngues. Em cidades, em capitais é mais fácil, né? Mas agora a gente vê essa expansão das escolas bilíngues por cidades menores, tá? Aqui mesmo onde eu moro numa capital, em Goiânia, e a gente vê que as escolas bilíngues estão se expandindo para cidades menores, com 200 mil habitantes, 100 mil habitantes. Então essa expansão é real, ela está acontecendo e a grande oportunidade está batendo aí na sua porta. Agora, tenho certeza que depois que você terminar esse vídeo, você vai pensar sobre isso e você vai querer estar pronta para abraçar essas oportunidades. Então, deixa eu te explicar melhor sobre o grande boom do mercado de educação bilíngue no Brasil. Gente, após pesquisar muito, né, isso vai, gente, assim, 10 anos, há 12 anos atrás, eu já estava trabalhando em escolas bilíngues, eu já percebia todo esse movimento. Há 12 anos atrás já existia esse movimento, essa demanda, famílias procurando, as escolas não encontravam profissionais com formação pedagógica e bilíngues. Então isso é uma coisa que eu já venho observando há muitos anos, tá? E aí você percebe que o negócio vai crescendo, né? Tá tomando forma, é um movimento crescente, né? E é um boom que a gente está presenciando que nunca foi visto até hoje, gente. Não era assim, né? Esse boom de escolas bilíngues no Brasil está acontecendo agora. E aí que você tem que estar preparada, professora, estudante de pedagogia, para abraçar essas oportunidades. Porque o momento é agora, né? Daqui a um tempo pode ser que nós tenhamos muitas professoras bilíngues, que a oferta aumente bastante em alguns anos, que é o natural, mas hoje o mar tá para peixe. Hoje o mar tá para peixe. As escolas bilíngues, gente, elas não são um evento brasileiro, né? É uma tendência mundial, no mundo inteiro. As pessoas estão estudando o efeito do bilinguismo no cérebro das crianças. O que acontece? Qual a diferença entre uma criança monolíngue e uma criança bilíngue? Existem algumas pesquisas com resultados muito interessantes para quem deseja criar filhos bilíngues, né? Otimização do desenvolvimento social da criança, né? A criança se torna uma criança mais sociável, mais atenta, né, ali ao momento de socialização. Uma otimização também da parte cognitiva da criança, na questão da aprendizagem, né, da análise, da compreensão, altos níveis de tolerância social, isso é muito importante, né, na época em que nós vivemos,
Desenvolvimento da capacidade de acomodação mútua. Quando a gente fala acomodação aqui, gente, não é pôr pra dormir, não. Acomodação linguística é um conceito de você acolher o outro com a diversidade linguística e cultural dele e fazer sair mesmo da sua zona de conforto para incluir aquela pessoa num certo momento, numa reunião, numa festa ou mesmo na sua vida ali de forma geral. Isso se chama acomodação linguística. As crianças bilíngues, elas desenvolvem essa acomodação linguística de uma forma extraordinária, né? E elas também desenvolvem algumas técnicas de escolha, tomada de decisão, que são um pouquinho mais arrojadas em relação a crianças monolíngues. E ainda tem outras, né, pesquisas, outras descobertas por aí, gente. A lista é muito grande. Por isso que o bilinguismo tem se mostrado como uma forma de educar mais promissora do que o monolinguismo. Vamos lá, onde que eu entro nisso, Marcela? Bom, calma. O bilinguismo é interessante, as crianças bilíngues são mais, né, têm um futuro mais promissor, vamos dizer assim, e os pais estão muito interessados nisso. Porque o que eu não tive, eu quero dar para o meu filho, não é assim? Claro, o que eu não tive, eu quero oferecer para o meu Noah, para o meu pequeno. Isso está acontecendo hoje, agora, gente. As famílias de classe média alta, no Brasil, elas desejam muito que os filhos sejam bilíngues, que os filhos falam inglês, principalmente porque a maioria desses pais da minha geração aqui, dos millennials, né, a gente tem um problema aí, né? A maioria das pessoas com quem eu converso tem uma dificuldade com a língua inglesa, perderam oportunidades de trabalho, perderam oportunidades de emprego, né? Viveram perrengue chiques nas suas viagens internacionais. Isso tudo gera nessas famílias uma atmosfera de desejar o bilinguismo para os filhos. Não é isso? E aí, os pais vão em busca dessas escolas. Os pais querem matricular os filhos, né? Qual pai que não quer um filho bilíngue, globalizado, preparado? Isso está acontecendo no mundo todo, gente, e também no Brasil. A grande oportunidade, gente, qual que é a grande oportunidade? É essa, quando existe um movimento de muitas pessoas desejando algo e aquilo ainda não está pronto, a oportunidade está aí. Você vai se tornar essa professora bilíngue que vai ser contratada por uma escola bilíngue e que vai oferecer o que as famílias desejam, que é uma educação bilíngue. É isso. No Brasil, poucas escolas são realmente bilíngues hoje, mas elas estão em processo de transição, né? E isso é rápido, tá, gente? Uma escola, para ela se tornar bilíngue, ela precisa de capital humano bilíngue, que é uma dificuldade que nós temos hoje. Mas uma vez que esse capital humano bilíngue existe, a escola faz essa transição de forma rápida, tá? Não é algo demorado. E quando todas as escolas que estão em transição estiverem adaptadas, prontas para, de fato, serem escolas bilíngues, boom! Vai ser o boom da educação bilíngue no Brasil. E você vai estar preparada? Espero que sim. Você tem que estar preparada, gente, ali para toda é uma sequência de eventos, né? Porque para você ser uma professora bilíngue, você tem que ir preparada para a entrevista, né? Você tem que estar preparada para se comunicar bem em inglês ali em sala de aula, para transmitir todo esse conhecimento que você acumulou como professora, que você acumulou na faculdade em língua inglesa. Né? Você está preparada para assumir essa responsabilidade de educar crianças bilíngues? A hora de se qualificar é agora, dá tempo, né? Existe, nós estamos vivendo esse momento de adequação, de preparação, de transformação das escolas monolíngues em escolas bilíngues. Ah, Marcela, você está falando que todas as escolas vão ser bilíngues? Não, não são todas, mas uma grande parte das escolas brasileiras da rede privada vão sim apresentar algum projeto bilíngue nos próximos anos ou se tornarem escolas bilíngues de fato. Você ainda está na dúvida se isso vai acontecer?
Quer mais informações oficiais? Vou te contar tudo aqui, gente. Veja o que fala os grandes, né, as grandes instituições do mercado de escolas no Brasil e no mundo, tá? Vou ler aqui, abre aspas, vou ler para vocês para não fugir aqui, gente, do que foi realmente dito na publicação que eu vou ler aqui para vocês, tá? Abre aspas. Os dados apontam para um caminho aparentemente irreversível. A rápida corrida de espaço pelas escolas com bilinguismo no mercado de ensino de idiomas, resume Fernando Rodrigues, diretor administrativo da Associação Brasileira de Ensino Bilíngue, ABEB, e de operações da Simple Bilingual Education, uma das grandes empresas do setor. Então, esse Fernando Rodrigues, ele está falando o que pra gente? Que é um caminho aparentemente irreversível, a rápida conquista de espaço pelas escolas com bilinguismo no Brasil. Abre aspas para mais uma notícia aqui, gente. A Maple Bear é tímida no mundo. Ela é considerada tímida, apesar de ser uma grande rede, né, gente? Mas ela ainda tem muito para crescer e o foco será esse. Em 5 anos, queremos ter no mínimo 300 mil alunos, disse Chen Zahir, presidente do Grupo SEB. Gente, o Grupo SEB é um grupo brasileiro, né, formado por muitos brasileiros, e eles investem em educação, em instituições, né, eles trabalham com escolas. E eles adquiriram uma grande parte da rede Maple Bear. Então, hoje, a rede Maple Bear, apesar de ter toda aquela estrutura, toda aquela missão canadense, da educação canadense, os proprietários hoje já não são mais, né, do Canadá e tal, é uma outra realidade hoje. Um grupo brasileiro tem ali a maioria das ações e eles estão muito confiantes no crescimento da rede. E devido a esse boom que vai acontecer aí, gente, o MEC já está se preparando, né? Preparou já as diretrizes. O MEC está tentando organizar essa questão do bilinguismo em escolas no Brasil. Então, ainda não foi homologada, né? Já foram aprovadas algumas diretrizes, algumas leis, mas não foi homologado ainda. Então, o que a gente busca hoje é formar pedagogas bilíngues, formar professores bilíngues, porque não vai sair disso, né? Tudo que o MEC pedir vai ter como base, né? A priori, você terá que ter sim a formação acadêmica universitária. Para trabalhar com crianças até 10 anos de idade, você precisa ser pedagoga. E acima de 10 anos, né, ali já no Fundamental 2, você vai precisar ter aquela licenciatura específica, né, em letras, matemática, geografia. Mas além disso, você vai precisar ser bilíngue, você precisa falar a segunda língua, você precisa se comunicar em 2 línguas. Então, qualquer coisa que venha a ser pedido, né, qualquer outra exigência, vai ter como a priori essas 2 bases, que é a formação acadêmica e o bilinguismo. O que você precisa saber para entrar aqui nesse movimento, né, e agarrar essas oportunidades? É que você deseja e você quer ser uma professora bem-sucedida. Isso é o ponto de partida. E que com o aumento das escolas bilíngues no Brasil, surge essa demanda por professoras bilíngues, que falam inglês. E como você deve saber, o número de pessoas que falam inglês no Brasil não é lá grandes coisas, né, gente? A gente tem apenas 5% da população brasileira fluente na língua inglesa. E desses 5%, a minoria são professores. Isso faz com que o número de professores bilíngues seja inferior ao que o mercado procura hoje. Basta você abrir um site de empregos, uma plataforma de empregos, digitar professor bilíngue, você vai ver uma chuva, uma enxurrada de vagas, gente, tá? Vai tá sempre lá, eles estão sempre contratando. E por quê? Porque o número de profissionais disponíveis, bilíngues, de professores bilíngues disponíveis no mercado é inferior ao número de vagas. Isso é bom para você, né?
muito bom. E aí está a sua oportunidade de aprender inglês rápido, de se tornar bilíngue rápido e de se apresentar, de abraçar a oportunidade de ser uma professora bilíngue. Vamos voltar um pouquinho, deixa eu contar um pouquinho sobre a minha história fora do Brasil. A minha família se mudou para o Brasil, eu era jovem, né, ainda. Quando eu digo jovem, gente, eu quero dizer mesmo assim, eu era adolescente, né, eu não tinha condições de ficar morando sozinha aqui. Eu acabei mudando junto com a minha família por motivos de saúde, né? A gente teve um problema, um acidente e acabou que a gente se mudou para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, naturalmente, eu comecei a estudar inglês, né? Comecei a viver em inglês, fiz amizades, fui para a escola. E tudo isso era muito novo para mim, mas eu fui me adequando, me adaptando. A gente acabou morando lá por muito mais tempo do que a gente imaginava. Eu acabei fazendo um curso chamado ESL, que é um curso de inglês como segunda língua na universidade. Então, quando eu estudei ESL, eu estudei vários aspectos da língua inglesa, além da própria língua inglesa, mas também literatura, também a parte estrutural, né? Muitas fonética, muitas coisas envolvidas ali. E eu consegui finalizar o curso e me tornei apta a ensinar inglês como segunda língua. E aí chegou ao fim a nossa estada nos Estados Unidos, a gente retornou ao Brasil e foi lá na escola, nessa escola bilíngue, que eu realmente encontrei um lugar acolhedor, que eu me sentia muito em casa ali, né? O bilinguismo era levado muito a sério e foi um momento muito bom, muito gostoso. E ali eu aprendi muitas coisas que eu tô passando aqui para vocês agora. Eu entendi todo esse universo do bilinguismo no Brasil e fora do Brasil. Depois retornei e aí eu percebi que eu procurava algo que me acolhesse, né, como a bilíngue, a pessoa bilíngue que eu era. E foi na escola bilíngue que eu encontrei esse ambiente, que era realmente, de fato, bilíngue. Um ambiente onde as pessoas realmente falavam inglês, português, as coisas aconteciam nas duas línguas e isso foi muito, nossa, foi muito acolhedor para mim naquele momento. E eles me convidaram para dar aula para os colaboradores. E isso era aberto para todos os colaboradores. Então eu tinha ali professores que faziam aula à noite, que queriam melhorar a pronúncia, melhorar a escrita, a gramática. Tinha os colaboradores, todo o pessoal ali da parte técnica da escola mesmo, do funcionamento da escola, né? Tinha secretária, recepcionista, era muito legal, gente. Era muito gostoso, né? Eu estranhei um pouquinho no início, porque quando eu entrei na escola bilíngue, eu imaginava que todos ali fossem bilíngues, fluentes e ponto. Mas não é assim que funciona, tá, gente? Eu percebi então que existia uma grande necessidade desse profissional que eu tinha me tornado dentro da escola, que era um profissional bilíngue que poderia contribuir com os demais, que poderia ensinar um pouco mais, que poderia contribuir para que o bilinguismo fosse aprimorado ali dentro da instituição, né? Então, as monitoras, as assistentes de sala, recepcionista, secretária, o pessoal da parte ali de TI, técnica, todo mundo estava convidado para participar do curso. Bom, gente, eu comecei esse trabalho no período noturno lá também, né? Já ficava o dia todo e dava as aulas ali no período noturno e eu me identifiquei muito com alunos adultos, né? Eu tive uma experiência incrível ali com o pessoal que trabalhava o dia todo, mas queria ainda aperfeiçoar o seu inglês. E aí, desde 2012, desde essa época, né, 2011, 2012, que eu ensino inglês para adultos, que eu ensino inglês para pessoas que querem ser bilíngues, que querem atuar profissionalmente como bilíngues. Pessoas que também se apaixonaram pelo bilinguismo escolar como eu. E ao longo desses anos, eu pude ver o crescimento dessas pessoas, gente. As pessoas que frequentavam a aula,
elas eram diferentes dentro da escola. Elas queriam usar mais o inglês, elas queriam aperfeiçoar o inglês, o bilinguismo. Isso dava uma luz, né? Uma energia boa ali dentro da escola. E então eu testemunhei como a vida dessas pessoas mudou, assim, radicalmente, de algumas pessoas radicalmente, gente. A secretária, a recepcionista que cursava pedagogia e começou a fazer inglês e se tornou uma professora bilíngue, a vida dela mudou radicalmente, né? E não só porque ela passou a ganhar 3 ou 4 vezes mais o salário que ela ganhava como recepcionista, mas também por motivos cognitivos mesmo, por uma mudança de vida, de lifestyle, né? Ela sofreu de fato ali uma transformação ao se tornar bilíngue. Lá em 2012, quando eu já estava vivendo tudo isso, a questão do bilinguismo, ensinando colaboradores à noite, vendo o esforço das pessoas, a busca da escola por formar esses colaboradores bilíngues, aperfeiçoar os professores bilíngues, ali eu percebi que era o que eu queria fazer, ali me deu um clique, eu falei, é isso que eu quero fazer. E ali eu comecei a me dedicar 100% a esse projeto de formação de professores bilíngues, porque na verdade eu sempre acreditei que esse era o caminho, que a gente ia por aí, sabe, gente? Sabe quando você tem um feeling que esse negócio de bilinguismo ainda vai acontecer? E aí já estou aqui, gente, há 10 anos, né? Quase, na verdade, mais de 10 anos, me dedicando a transformar a vida de professores que são professores monolíngues, professores de escola regular, padrão, em professores bilíngues. Em 2015, eu resolvi abrir uma escola de inglês, né? Um lugar meu onde eu pudesse apostar no meu sonho, né, gente? Fazer isso de forma mais profissional possível. E eu vi, assim, a minha agenda lotada, gente, de professoras querendo se tornar professoras bilíngues, professoras que já tinham esse insight. A educação bilíngue vai explodir no Brasil. Em 2016 eu já me dedicava 100% a isso, eu já tinha uma agenda cheia de professores, já dava aula para professores aqui em Goiânia mesmo, presencialmente, e também online, já tinha aulas online ali naquela época, Tocantins, Brasília, então a gente já tinha ali o nosso grupo, a gente já falava muito sobre isso. E as minhas alunas daquela época se tornaram professoras bilíngues incríveis, gente. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Vou falar um pouquinho aqui do caso da Vanessa. A Vanessa tá lá no meu Insta. Depois você vai lá, tem uma live que eu fiz com ela. Ela conta a história dela, mas eu vou contar aqui para você um pouquinho. A Vanessa já tinha por volta de 24 anos quando ela resolveu mudar de carreira, ela já era casada, já tinha uma filha, e aí ela resolveu cursar pedagogia. E por algum motivo lá na faculdade uma amiga comentou que trabalhava numa escola bilíngue, mas a Vanessa não falava inglês, a Vanessa nunca tinha estudado inglês. E aí a Vanessa ficou com aquilo na cabeça, nunca nem tinha ouvido falar, na verdade, sobre isso, né? Foi ali o primeiro start, assim, E ela conta que um dia essa amiga chegou e falou, olha, estão precisando de uma assistente lá na escola onde eu trabalho, estágio e tal. Você não quer ir lá? E ela disse que topou. Falou, tá, vou, né? Foi lá na escola e quando ela chegou ela nunca tinha ido numa escola bilíngue. Quando ela chegou lá, ela disse que ficou muito surpresa, porque era diferente, né? As pessoas estavam falando inglês e português nos corredores e as professoras tinham um uniforme bem bonitão, escrito teacher, né? Assistant. E ela ficou ali, né? Esperando para ser entrevistada e observando aquilo ali. E ela acabou se apaixonando pela escola bilíngue. E aí a Vanessa conta, gente, que ela não falava inglês, né? A escola não tinha opção, a escola precisava de uma assistente, né? De uma pessoa ali, de um colaborador, e não tinha opção, né? Não existia esse profissional bilíngue. Então a escola contratou a Vanessa
E a Vanessa começou então a viver um processo de imersão ali, né, ouvindo inglês, ajudando professoras que estavam dando aulas em inglês. E esse processo de imersão foi dominando ali, foi conquistando a Vanessa, né? E ela foi se tornando aos poucos ali uma professora bilíngue. Então ela cursava pedagogia, trabalhava na escola bilíngue, e aí ela começou a estudar inglês à noite lá na escola comigo, né? E ela fala que foi a virada de chave para ela. Ela agarrou tudo ali, reuniu todas as forças que ela tinha e foi, né? Meus parabéns, Vanessa. Uma história inspiradora. Você é inspiradora, Vanessinha. Quais são as diferenças que existem entre uma professora padrão e uma professora bilíngue? Por que uma professora bilíngue ganha até 3 vezes mais que uma professora padrão? Né? O que justifica isso? E basicamente, gente, é o bilinguismo mesmo, né? O bilinguismo faz com que você seja polivalente, né? Você consegue dar aula de matemática em inglês, dar aula de ciências em inglês, dar aula de inglês, dar aula de português, e você se torna um asset, você se torna um bem, né, precioso ali para a escola, porque você tem toda essa bagagem, né, esse capital humano para oferecer, não é isso? A professora padrão, gente, ela está limitada ali a comunicar o conhecimento e a exercer a função dela na língua portuguesa, que é o padrão, né? Não tem nada de especial nisso no Brasil. Então você fica na média, né? Enquanto que o bilíngue está acima da média. Ele tem algo a mais, ele tem um plus. A professora bilíngue, geralmente, ela leciona nas 2 línguas, tá, gente? Ela leciona algumas matérias, né? Você que não entende, talvez, muito, mas quem está começando agora a cursar pedagogia, a professora bilíngue, ela geralmente ensina português, geografia, história, essas matérias, né, os humanities, elas são mais usadas na língua 1, na língua portuguesa no Brasil, e matemática, ciências, inglês são matérias que são ministradas em língua inglesa. Tudo isso de forma estrategicamente organizada, planejada, tá, gente? Tudo de forma pensada, né? Não existe uma aleatoriedade nisso, tá bom? E é claro que isso pode variar de escola para escola, tá, gente? Não são todas as escolas que adotam esse método de dividir as matérias. Algumas escolas dividem de outra forma e tá tudo certo, tá? O que é importante é que as 2 línguas sejam usadas para ministrar aulas, tá? Então tem aulas que são dadas em inglês e tem aulas que são dadas em português, e que exista um equilíbrio aí na quantidade de horas, na porcentagem, tá bom? Então o que eu quero que você entenda é que se você, assim como a Vanessa, se você se dedicar, né, um pouco mais, se você reunir as forças, reunir o tempo, os recursos que você tem agora para se dedicar, você pode se tornar uma professora bilíngue de sucesso e transformar a sua vida e a vida da sua família. E eu vou contar aqui, fazer uma pequena lista aqui, gente, de coisas que vêm para mim, né? Até anotei, para não esquecer, de vantagens mesmo de ser uma professora bilíngue, tá? O que isso traz de vantagem para mim, como eu, Marcela, como que isso mudou a minha vida, né? Eu, como professora bilíngue, gente, eu ganho até 3 vezes mais do que as minhas colegas que não são bilíngues, tá? O salário hoje, a proposta de salário que eu tenho hoje aqui, de período integral, corresponde a mais ou menos, né, 10 salários mínimos. Essa é a proposta de trabalho que eu tenho hoje aqui, que as minhas alunas, né, que são professoras bilíngues, essa é a média de salário que a gente tem hoje aqui, em torno de 10 salários mínimos para o período integral. Isso é 3 vezes mais do que uma professora padrão, numa escola regular, né, ganha.
Os planos de carreira são muito interessantes, gente, que as escolas bilíngues elas trabalham com projetos, com coordenação de projetos, então você tem ali você tem para onde crescer, vamos dizer assim, né? Você tem como se deslocar ali da sala de aula para coordenação de projetos bilíngues, coordenação pedagógica bilíngue, direção pedagógica bilíngue. Isso é muito importante. Melhores condições de trabalho, a professora bilíngue ela encontra assim, um ambiente mais estruturado, material de apoio, né? Isso torna a sua vida mais fácil, mais produtiva. Isso faz com que você tenha mais recursos para desenvolver aquilo que você precisa e quer desenvolver. Então é muito importante essas condições de trabalho. Ambiente, mobília, estrutura física, climatização, material de apoio. Oportunidade de estudo de alto padrão para os seus filhos, tá, gente? De acordo com a lei brasileira, para quem não sabe, vou explicar. Se você já sabe, tá bom. Olha só, a lei brasileira fala que a professora, no primeiro ano, trabalha numa escola, qualquer escola, ela tem 22% de desconto na mensalidade e aí no segundo ano isso dobra, 44%, depois 66% no terceiro ano e por fim, com 4 anos de casa, a professora vai ter em torno de 88% de desconto na mensalidade escolar dos filhos. Então, se você trabalha numa escola bilíngue com uma mensalidade aí de, vamos colocar, R$2.000, né? Você vai pagar ali em torno de R$250 por mês para que o seu filho tenha acesso àquela educação ali oferecida por R$2.000, né, gente? Isso é uma barganha, né, gente? Isso é na verdade, é um benefício, né, da lei brasileira para professores e que a professora bilíngue aproveita isso de uma forma muito incrível, né? Eu tenho amigas que têm 3 filhos matriculados dentro da escola bilíngue onde ela trabalha, gerando aí para ela um desconto aí de R$6.000 de mensalidade, ela paga R$750. Bum, né? Se você é mãe, você sabe o que eu tô falando. Acorda! Vamos lá, gente! Fica atenta a isso tudo. Isso tudo é um pacote de benefícios que eu tô te mostrando aqui que a professora bilíngue tem. Acesso a conteúdos e formações de padrão de nível internacional. Gente, real, tá? Muita formação em inglês, muita informação em inglês, muitos modelos internacionais, né, são reproduzidos dentro das escolas bilíngues. Tecnologia de ponta, já falamos sobre isso, uma professora com tecnologia de ponta, gente, isso transforma o seu trabalho, né? Isso potencializa os seus resultados. E o tipo de material de apoio também nas escolas bilíngues é muito rico, né? Você tem acesso ali a produtos de supermercado, realia, né? Que a gente fala, materiais reais. Então, eles são bem abertos para isso, né? São muitos benefícios, gente. Muitas coisas que eu poderia ficar falando aqui para você por muito tempo. Mas eu enumerei esses que são os principais para a gente não delongar aqui além do que é aceitável, né, gente? Outro engano, vamos falar de um engano aqui que é muito comum, eu escuto isso todo dia, gente. Ser professora bilíngue, falar inglês é difícil. Marcela, falar inglês é difícil. Imagina ser professora bilíngue, gente. Você já é professora, ou você vai ser professora, né? Você que está estudando. Então, o bilíngue é a parte que nos cabe aqui, né? Então, você aprender inglês, gente, e transformar isso em algo profissional não é esse monstro, esse bicho aí de 7 cabeças que as pessoas criaram, não. Tá? Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu já transformei diversas professoras monolíngues em professoras bilíngues, tá? E no começo elas chegaram para mim com esse mimimi, com essa história de que era difícil, de que não dá conta, de que já tá velha, né?
Olha as desculpas aqui, fiz uma listinha aqui para não esquecer nenhuma. Professora bilíngue precisa ter começado jovem. Uma professora padrão nunca será uma professora bilíngue. Para ser professora bilíngue tem que ser estrangeira. Gente, essa é demais, né? Eu sou velha demais para aprender inglês. Eu escuto bastante isso. Mulher de 35 anos falando que tá velha demais. Eu já tentei aprender inglês, mas não deu certo. Então eu acho que não é para mim. Porque talvez você tenha usado o método errado. Talvez não era o momento. Talvez você não tinha recursos que você tem hoje. Motivação. Eu não vejo essas oportunidades. Eu não tenho dinheiro para investir. E blá, blá, blá. Gente, tem muita desculpa, tem muita objeção aqui nesse caminho, tá? E você que está assistindo agora, esse webinar aqui, qual é a sua desculpa? Qual é a sua objeção? O que é que está martelando aí nessa cabecinha? Não é para mim, não vai dar certo, é muito difícil, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Escreve aqui para mim. Já pensou em algo assim? Escreva aqui nos comentários, deixa eu saber qual é a objeção, qual é a desculpinha que você tá com ela aí agora na sua mente, que tá te impedindo de abraçar essa oportunidade que existe hoje para você. Para quem pensa igual essas pessoas, né? Para quem tem esse tipo de pensamento, gente, eu tenho uma ótima notícia, tá? É muito mais fácil do que você imagina. Porque quando algo é desconhecido, a gente tende a criar, né, na nossa mente uma ideia do que seja aquilo. Porque você não conhece, né? Não é algo que você... Bilinguismo, uma professora bilíngue não é algo comum para você. Mas para mim é algo muito comum. Então deixa eu te explicar que é simples se tornar uma professora bilíngue. É um passo a passo, são alguns meses, você vai conseguir sim aprender inglês, falar inglês e aplicar isso em sala de aula. Vai exigir uma dose de esforço, né? Eu digo simples porque não é complexo, qualquer pessoa pode fazer, né? Eu consegui, a Vanessa conseguiu, você também consegue. Mas não é fácil, existe um passo a passo. E eu criei esse método, gente, esse passo a passo para facilitar mesmo, né? Para deixar um pouco mais fácil, mais simples. Né? Então, um método que te leva do zero até te transformar em professora bilíngue em 6 meses. Tá? E a gente faz, eu provo para você isso, tá, gente, no curso, no nosso grupo de formação, a respeito do número de horas, a gente vai fazer toda a matemática, eu vou te mostrar como é que funciona. Tá? De acordo com a Universidade de Cambridge, você tem que computar as horas. Quantas horas você dedica para se tornar bilíngue? E aí a gente faz todas essas equações, essas continhas, e eu vou provar para vocês. 6 meses é um tempo mais que suficiente para você se tornar uma professora bilíngue, tá? E usando esse método, você não vai perder tempo, né, gente? É isso que é a ideia do método, do mentor, é que ele te poupe, né? Te poupe dos erros, né? Te poupe a perda de tempo, ele te ensina o caminho das pedras, né? É isso, você não vai ficar decorando palavras que você não vai usar, você não vai ficar preocupada com coisas que não são tão importantes, certo? Você não vai comprar um monte de livros que não vai acrescentar nada ali no final do processo, não vai te levar para lugar nenhum. Com o método, você vai no ponto, gente. É simples, direto e alcança o seu objetivo. E se você é estudante de pedagogia, aproveita que você ainda não está no campo de batalha e se prepara, né? Já faz o negócio junto aí, já vai junto. Esse método é ainda mais eficaz, gente, eu acredito, para quem já está estudando pedagogia, porque você tem ali, você está nesse momento de preparação de formação, né? E você vai mesclando o inglês com a faculdade, com o conhecimento que você está adquirindo ali, imaginando como ele vai ser aplicado em língua portuguesa e em língua inglesa, simultaneamente ali. Né? Você vai se preparando, você vai se formando bilíngue.
Eu sei que muitas professoras já foram estudar inglês, né? Já fizeram curso de inglês. Eu sei que você já comprou curso de inglês, já tentou fazer inglês, já tentou estudar na internet e não conseguiram, né? E o pior, acabaram pegando birra, raiva, ranço do inglês. Isso acontece porque não adianta, gente, você procurar métodos aleatórios, sabe? Coisa que não foi preparada para você, tá bom? Eu tenho um curso, um método que foca na sua transformação. Então, isso é bem diferente de um curso genérico, aleatório, que você encontra por aí. O que você, professor ou estudante, precisa realmente saber é que esse método certo, o método que eu preparei para você, você vai sim se tornar uma professora bilíngue e já no próximo semestre poderá estar, com certeza você vai estar disputando vagas em escolas bilíngues. Então, se você reúne os seus recursos, segue o método, você vai estar preparada para ocupar a posição de professora bilíngue. Por isso, hoje eu quero te convidar para participar do meu grupo de formação de professores bilíngues. Nesse grupo você vai ter acesso ao meu método, que vai te levar do zero ao professora bilíngue em 6 meses. Gente, eu não estou falando 1 ano, 2 anos, 3 anos. O nosso plano, o nosso método aqui é de 6 meses. No meu método você vai passar pelas seguintes etapas. Vai aprender os comandos, cumprimentos, agradecimentos, toda aquela parte social ali da aula. Foco no vocabulário da educação infantil, todo o currículo da educação infantil e do ensino fundamental 1. Estruturas da língua inglesa, sim, claro, as estruturas do inglês que são ali o frame, que a gente fala, né? A estrutura mesmo da língua, que levanta, que segura, formação frasal, tá? Tudo isso vai estar dentro do nosso curso. Métodos, abordagens, né? Atividades, planejamento, avaliação, vamos falar de tudo isso. Clubes de conversação e prática do conteúdo adquirido em forma de demo classes. Vamos ter esses encontros ao vivo, professoras, e a gente vai ali trocar experiências em inglês, vamos usar a língua inglesa, vamos fazer demonstração de aulas demonstrativas, né, que o professor adora. Desafios, tá? A gente vai ter desafios diários dentro do método e preparação para entrevista de emprego. Então você vai receber, você que fechar aqui comigo, que entrar para o grupo de formação hoje, você vai receber uns bônus exclusivos aqui que eu preparei para você, tá, gente? Então fica ligado, tá? Fica atento, porque os bônus são incríveis. Eu vou deixar escrito aqui do lado para você os bônus, tá? Bem detalhado para você entender o que é que você leva de bônus hoje. Um dos bônus que a gente vai oferecer para você é o clube de conversação semanal, que é onde você vai poder extravasar, usar o inglês que você está aprendendo, que você está imaginando, ver se como é que isso acontece na vida real. Isso é uma das coisas mais legais, gente, um dos momentos mais divertidos, mais interessantes do método. É muito importante essa interatividade na língua inglesa, tá, gente? E além disso, eu vou dar uma introdução, um pequeno curso de introdução às tecnologias em sala de aula, falar um pouco sobre tecnologias em sala de aula para vocês. E também vamos falar de TKT, de Teaching Knowledge Test, que é um programa da Universidade de Cambridge que ensina sobre metodologias e abordagens no ensino da língua inglesa. Então, tudo isso de bônus e mais algumas outras coisas que a gente vai apresentar. Então, fica aqui comigo. Não sai daqui. Esse método já foi testado, aprovado por centenas de professoras. Gente, já tem muita professora bilíngue nesse Brasilzão que passaram aqui, que estão hoje desfrutando dos benefícios de terem usado o método e de terem se tornado uma professora bilíngue.
melhores salários, melhor qualidade de vida, melhores condições de trabalho, projeção profissional, plano de carreira. Agora chegou a sua vez, né? Agora chegou a sua vez de se tornar professora bilíngue e aproveitar o grande boom do mercado. E você deve estar me perguntando, Marcela, como que eu faço para fazer parte desse grupo de formação de professores? Bom, como a gente já sabe, gente, as mentorias no Brasil, né, custam caro. São programas muito específicos, muito focados no objetivo do aluno e geram resultado em pouco tempo. Então, elas custam caro porque oferecem muito valor, naturalmente. Né? O que muito vale, muito custa, não é isso? Os grupos de mentoria são um sucesso no Brasil, né, gente? É uma forma de entregar muito conteúdo, de muito valor, rapidamente transformar a vida das pessoas. E o meu método é baseado em mentoria, né? Então, eu poderia cobrar aqui, gente, em torno de 5, 6 mil reais por essa mentoria. E não seria caro, né? Parcelada em 6 vezes, seriam 6 de mil reais. É um valor, né, tranquilo, sim. É o valor que eu pago, né, já paguei em muitas mentorias e ainda pago. Mas como eu disse, né, no começo lá do webinário, o meu objetivo é formar o maior número de professores bilíngues possíveis, no menor espaço de tempo possível. E eu sei que 6 mil reais muita gente não conseguiria fazer, mas calma, né, que eu tenho algo ainda mais especial para você, que hoje aqui, né, você que está aqui comigo, que disponibilizou esse tempo para ouvir, né, para entender, eu estou determinada a transformar a sua vida, né, e eu tenho um deal, eu tenho uma proposta incrível para você. É um acordo bom para nós dois, né? E que a gente assuma os compromissos desse acordo aqui agora juntas. E vai funcionar assim: se você decidir entrar para o meu grupo de formação de professores bilíngues, se comprometer a participar dos encontros, a seguir o método, a estudar e a realizar as atividades conforme o combinado dentro do método, eu, do meu lado, me comprometo a me dedicar 100% à sua formação bilíngue. E ainda vou te dar um mega desconto aqui agora, para que você não tenha nenhuma desculpinha, né? Nenhuma forma de se esquivar dessa oportunidade que eu te apresento hoje. Algo assim incrível, incrível, né? E se você topar esse deal, você pode entrar para o meu grupo de formação de professores bilíngues agora por 12 parcelas de R$ 97,14. É isso, gente. É incrível, eu sei. É um valor muito pequeno, né, se comparado ao benefício, ao valor que eu vou entregar para você. Esse preço não existe, tá, gente? Nem cursinho de inglês gravado na internet, eu acho que não é esse valor mais. Isso aí já acho que não existe mais. Eu também não sei por quanto tempo vou manter esse valor, tá, gente? Então, assim que a turma estiver completa, eu vou suspender o desconto, né? Claro, eu vou ajustar o preço, mas hoje é isso. Hoje é R$ 997 à vista ou 12 parcelas de R$ 97,14. Mas atenção, você só vai ter acesso a esse preço nesse momento, só agora, tá, gente? Esse preço, essa oferta é para você que está aqui comigo agora, tá? Você não vai achar isso em nenhum outro lugar, ok? Então, se você realmente quer se transformar em uma professora bilíngue de sucesso, um método exclusivo que já foi testado e aprovado, a hora é agora. Eu quero falar com você para você ter certeza de que você está realmente comprometida comigo, que você realmente quer dar esse passo, você quer ir para o próximo nível na sua carreira de professora e que você está comprometida com a transformação que o método vai gerar na sua vida. Então, se você estiver realmente comprometida, agora é a hora de fazer a sua inscrição. Assim que você faz a inscrição, bum, já vou te enviar um e-mail
e uma call, a gente já vai fazer uma call de apresentação, né? E a gente já vai iniciar o projeto imediatamente. Não tem enrolação, gente, não tem embromação, tá? E agora é com você, prof. A decisão agora é sua, tá? Continuar na situação que você está, como professora padrão, ou aproveitar o grande boom do mercado de escolas bilíngues no Brasil e transformar a sua vida e a vida da sua família. E o melhor, com um preço inacreditável, único. Eu realmente espero que você decida, né, o que é, tome a decisão correta, certa aí para você, decida pela sua transformação, né, gente? Existe um risco muito grande, que é o risco de não correr risco. Então, eu espero que você venha comigo, se decida pela transformação, né? E vamos todos, né, nesse processo de transformação da educação brasileira, numa educação mais inclusiva, mais afetiva, mais globalizada, mais eficiente. Até mais. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.